E aí, pessoal, tudo bom? Então é o seguinte, um vídeo, um vídeo bem do estilo que eu curto, né? Placas assustadoras e misteriosas. Pelo título, eu sei, não chama muita atenção, mas essa thumbnail, ela chama um pouco a atenção, sabe? Se eu não me engano, eu já vi isso em algum lugar, não sei se foi algum vídeo sobre mergulho. Não me é estranho esse tipo de placa. Mas, tipo, por que teria uma placa dessa? Por que teria uma placa de déjà vu? Não sei, chamou minha atenção. E isso é o que basta. Tomara que seja realmente algo com placas assustadoras. Se uma das placas eu olhar e falar, ok, teria muito medo, o vídeo já valeu. Sabe? Já valeu, já valeu, já valeu. Com certeza. Então vamos lá, tomara que dê certo, tomara que dê bom. Se ao menos uma delas me assustar. Nossa, medo de placa. É, meu irmão. Se tem placa é porque tem história. Ah! A luz caiu. Há um fenômeno na internet onde usuários compartilham fotografias de placas e avisos Porra de placa é essa? Já tá bom, gente. Já acabou o vídeo. Definitivamente, se eu visse essa placa daqui, eu me cagaria de medo. e avisos que encontram em diversos locais. Algumas delas são apenas engraçadas, enquanto outras placas provocam um certo desconforto. Cuidado, Muitas dessas perigo de cair placas helicóptero. alertam sobre perigos que fazem qualquer um que se depare com elas ficar alerta, informando sobre possíveis animais selvagens ameaçadores, áreas de risco elevado para Pare, se você tem medo da morte, não vá adiante. Mais de 300 mergulhadores, incluindo instrutores de water scuba, morreram em cavernas como essa. Você precisa de treino de mergulho, treino de caverna, treino de equipamento para fazer mergulho em cavernas. Sem treino e equipamento, mergulhadores podem morrer aqui. E isso pode acontecer com você. Não tem nada nessa caverna que vale a pena morrer. Doideira, mano. Primeiro, se eu estivesse mergulhando, eu já estaria me cagando todo. Mas se eu estivesse mergulhando e visse essa placa, meu Deus, eu cruzar morria na zonas hora. restritas onde a violência pode ser empregada e até perigos que certos You don't know horror is lurking here. sinais indicam de forma ambígua, fazendo você não entender exatamente sobre o que eles estão falando. Ok, nos Além de explique algumas então, dessas placas semideus. serem assustadoras por si mesmas, algumas carregam contextos ainda mais inquietantes. É bom lembrar que eu peguei muitas das placas que falaremos nesse vídeo lá no subreddit Scary Science, além de ter me inspirado no vídeo do Sid Butter sobre o mesmo tema. Então, Ok. sem mais explicações, vamos conhecer algumas placas Ai, assustadoras e misteriosas. essas gravações daí, miseráveis. Ruim demais, ruim demais. Ok. Há uma imagem que percorre discussões relacionadas a espaços liminares na internet, que no caso é essa que vocês estão vendo. Ela mostra uma placa indicando uma suposta área de déjà vu. A placa segue com escritos em tradução livre: essa é a sua primeira vez aqui. Se essa plataforma parece familiar, alerte imediatamente um funcionário da MTA. Tá, a parte estranha é esse, se você vê algo, se você sente algo, alerte, por que alerte? TA. A placa por fim termina com uma mensagem dizendo: se você ver algo, diga algo. Esse aviso mostrado nessa imagem parece Definitivamente é estar uma placa colado em um bizarra. vidro de alguma área no subsolo, como um metrô. O aviso faz referência ao fenômeno do déjà vu, que se trata de uma sensação de que você já viveu aquela situação que você está experienciando. Tá, mas olha só, pessoal, essa placa eu acho que não existe não, acho que parece muito mais uma placa meme que alguém imprimiu e botou pra causar uma sensação ruim do que uma placa real. Mesmo que de fato não tenha, indicando que esse aviso pode alertar sobre uma área anômala onde o efeito do déjà vu pode ocorrer movido por forças sobrenaturais. É, parece meme Obviamente, essa isso não é placa. um aviso que alerta sobre uma ameaça real, sendo apenas, possivelmente, um trabalho artístico. A Ok, questão é ok. que a sua origem não é 100% conhecida, mas aparentemente esses avisos começaram a aparecer em algum momento no metrô de Nova York. Afinal, esse MTA mencionado no aviso se refere à Metropolitan Transportation Authority, a instituição responsável pelo transporte público em Nova York. Inclusive, abaixo do aviso pode ser lido New York City Transit, confirmando essa relação. Mas apesar disso, não se sabe se isso é um trabalho feito pelo metrô de Nova York ou feito por alguém se passando por eles. De qualquer forma, o aviso também foi relacionado posteriormente à Fundação SCP, Ah, devido tá, a tá, ele tá, ter tá, tá. Então, elementos que lembram as histórias da Fundação, com
versões Então não é nada, não é alternativas nada. do sinal aparecendo na internet com a logo da Fundação SCP, adaptando-a para esse universo. Por algumas estradas dos Estados Unidos, Ok, a primeira que a gente passou não. Ela tava na thumb, mas não foi lá grande coisa. principalmente, é possível encontrar placas que dizem algo como "não dê carona", algo que Isso é carona? Hitchhikers. Eu não faço ideia como se fala carona em inglês, mas hitchhikers. Algo que, à primeira vista, pode levantar a ideia de que dar carona é perigoso porque você não conhece a pessoa que você está dando carona no meio de uma estrada. E, de certa forma, essas placas falam sobre isso, mas de uma forma mais específica. Muitas destas placas se Ah, localizam faz próximos a sentido. centros de detenções ou Faz prisões. sentido Logo, se demais. você der carona a alguém nessa área, em torno da prisão, há a possibilidade de estar ajudando um detento fugitivo, colocando-se também em risco. Apesar dessas sinalizações recomendando que não se ofereça carona para pessoas nessa área, o número de fugas de detentos de prisões federais diminuiu consideravelmente nos últimos anos lá nos Estados Unidos. No entanto, obviamente, elas ainda ocorrem. E um caso interessante recente para se comentar sobre isso é o Eu do mesmo, brasileiro gente. Daniel Cavalcanti, que foi preso na Eu não. Pensilvânia em Caramba. 2021 após ter assassinado sua namorada. Em 2023, ele conseguiu escapar da prisão, onde cumpria pena perpétua, Nossa, eu pensei que o cara tinha roubado alguma coisa. Porra. e permaneceu foragido até ser recapturado 14 dias depois, no dia 13 de setembro de 2023. A gente foi de placa pra prisão do maluco brasileiro. Qual que vai ser dessa vez? Existem também placas e sinais relacionados ao conflito armado da Irlanda do Norte, que durou de 1968 a 1998, conhecido Caramba. como The Troubles. Esse conflito surgiu da oposição irlandesa ao domínio britânico, que controla a Irlanda do Norte desde 1921, quando a Irlanda ganhou sua independência, com partidos locais desejando permanecer com o Reino Unido, entrando em conflito com grupos especialmente católicos que iam de encontro com a maioria protestante do Reino Unido, que queriam se separar do Reino Unido e buscar uma Irlanda unificada. Isso gerou confrontos armados na Irlanda entre esses grupos e as forças armadas britânicas. Uma das forças militares envolvidas foi o IRA, o Exército Republicano Irlandês. Um dos braços desse exército, atuando no condado de Armagh, espalhou placas pela região com a mensagem E se eu visse essa placa não seria nem um pouco legal. "Sniper no trabalho", acompanhada de uma ilustração de um atirador. Essas placas foram usadas principalmente para desmoralizar os soldados britânicos e a polícia, fazendo-os acreditar que havia atiradores escondidos nas áreas onde esses avisos foram colocados, tornando-se posteriormente um ícone da causa republicana. Em 1998, durante um cessar-fogo, nas conversas de paz, o sinal foi alterado de "Sniper no trabalho" para "Sniper on hold", ou "Sniper em espera". Com a declaração de paz e o fim do conflito, o sinal foi modificado novamente para "Sniper job seeking", ou "Sniper buscando trabalho". Esse não foi o único tipo de Tá, aviso mas. que o IRA disseminou Então, era esse tipo de placa que eu tava aguardando. De as placas reais. De coisas que você nunca veria por aí. Achei interessante. no sul da Irlanda do Norte, durante o conflito. Havia também sinais alertando sobre quedas de helicópteros, Essa que daí é seriam bizarrinha. helicópteros britânicos derrubados durante os confrontos. Essa fotografia específica foi tirada na cidade de Crossmaglen, situada ao sul da Irlanda do Norte, perto da fronteira com a Irlanda. Ainda no Reino Unido, encontramos uma placa simples que informa: a peste negra chegou à Inglaterra em 1348 através deste porto. Ela matou de 30 a 50% de toda a população do país. Definitivamente É, um uma dos placa. pontos turísticos mais peculiares e mórbidos que existem. Ela Sim. está localizada na cidade de Weymouth, no condado de Dorset, no sul da Inglaterra, que foi de fato o local onde a peste negra começou a se proliferar no país, chegando a Weymouth por meio de um marinheiro doente que aportou na cidade em junho de 1348, vindo da região da Gasconha, na França. Já em 1349, a peste negra havia se espalhado por toda a Inglaterra, ceifando a vida de grande parte da população da época. Tá, não é uma placa legal, definitivamente. A famosa. Uma placa bastante intimidadora e popular Eu tô em cima dela.
Mas é bem Na intimidadora. internet é essa que vocês estão vendo, a qual é bastante detalhada e se inicia com os escritos: "Pare, evite sua morte não indo mais longe". Após essa introdução, a placa apresenta 4 informações relevantes, começando com o fato 1: mais de 300 mergulhadores, incluindo instrutores de mergulho em águas abertas, faleceram em cavernas como esta. Fato 2: é necessário treinamento para mergulho, além de treinamento específico para cavernas e equipamento adequado para mergulhar nesse tipo de ambiente. Fato 3: sem o devido treinamento e equipamentos apropriados, mergulhadores podem perder a vida aqui. Fato 4: isso pode acontecer com você. O aviso é concluído com a frase: "Não tem nada nessa caverna que vale a pena morrer por. Não vá além desse ponto". A placa também apresenta uma ilustração de um ceifador da morte com esqueletos de mergulhadores abaixo dele. A representação gráfica macabra na placa, juntamente com a repetição Ah, é constante das definitivamente uma boa informações, placa. enfatiza o quanto as pessoas Eficiente, responsáveis sabe? pela Bem instalação eficiente. dessa placa desejavam que ninguém se arriscasse em áreas mais profundas da caverna, sem o treinamento adequado. Essa sinalização está Nossa, essa presente foto é em ainda mais diversas bizarra. cavernas submersas, como a localizada na Flórida, no Parque Estadual Peacock Springs, um local bastante popular entre mergulhadores e exploradores devido ao seu complexo sistema de cavernas submersas. Nessa caverna já aconteceram algumas tragédias com mergulhadores, como foi o caso de uma mulher de 67 anos chamada Patricia Barkley, que se desorientou dentro da caverna. O que ela tava fazendo aí dentro com 67 anos? Eu sei que 67 anos você não tá morto. Você tem coisa pra fazer, mas calma aí, moça. E faleceu lá em junho de 2010. Além disso, essa sinalização também é encontrada em uma caverna submersa na Flórida chamada Eagle Nest Sinkhole, que possui mais de 90 metros de profundidade. Esta caverna é conhecida por seu alto nível de periculosidade, tendo tirado a vida de 10 pessoas desde 1981. Já houve discussões sobre a possibilidade de fechar a caverna para evitar novos acidentes. O último caso fatal registrado nessa caverna ocorreu em 2016, Acho que eu vi envolvendo isso. 2 mergulhadores experientes, Patrick Peacock e Chris Whitmire, que já haviam explorado a caverna anteriormente. Mesmo assim, eles decidiram se aprofundar mais e acabaram falecendo dentro da caverna, com seus corpos sendo encontrados posteriormente a uma profundidade de 79 metros. Agora observem essa imagem, que mostra um aviso colocado em uma estrada dos Estados Unidos com a mensagem "Cuidado com os animais exóticos". Esse aviso específico foi instalado próximo à cidade de Zanesville, no estado de Ohio, onde, em 18 de outubro de 2011, cerca de 50 animais exóticos como tigres, leões, ursos e lobos foram soltos na região por um homem chamado Terry Thompson, que mantinha Por um quê? zoológico particular com esses animais em sua propriedade. Terry Thompson era um veterano do Vietnã e empresário, proprietário de concessionárias da Harley Davidson e de uma loja de vinhos. Ele utilizou parte da sua fortuna para criar um zoológico particular com animais exóticos. Mas naquele dia, Terry decidiu que queria encerrar sua vida. E antes de fazer isso, ele libertou os animais de sua propriedade Nossa, e em que seguida cara. tirou sua própria vida. Obviamente, os moradores locais entraram em pânico ao ver tigres e leões soltos nas ruas. Meu E as Deus. autoridades foram acionadas, iniciando o abate dos animais para garantir a segurança da população. Não foram usados dardos tranquilizantes, a fim de evitar que algum animal perdesse o controle e causasse mais danos, resultando na morte de 48 animais dos 56 que Terry tinha em sua propriedade. Além desses 48 mortos, 2 foram comidos por outros animais e 6 foram capturados. O caso gerou a criação Nossa. de leis que proíbem a posse de animais exóticos no estado de Ohio, onde o incidente ocorreu, que ao que parece não existiam antes. Eu também, né? É aquele negócio, né? Por que você vai criar uma lei sobre um negócio extremamente específico? Aí algo extremamente específico acontece, você precisa da lei. Existem também placas alertando sobre perigos que fazem você adquirir um novo medo, como é o caso de placas que informam sobre plantas potencialmente perigosas em uma determinada região, como essa placa que menciona a planta que tem esse nome científico, também conhecida como Giant Hogweed.
Por ser uma planta urticária, ela, ao tocar a pele humana, pode gerar na pele bolhas e feridas, geradas após a pele contaminada ser exposta ao sol, deixando Nossa. também a pele avermelhada e necessitando que a pessoa busque imediatamente a ajuda médica. Existe também esse outro aviso alertando sobre outra planta conhecida como Stinging Tree, frequentemente chamada em português de guimpe-ferrão, que é encontrada principalmente na Austrália. Essa placa específica diz o seguinte: Na os Austrália, visitantes né? são aconselhados a ter cuidado com a Stinging Tree, pois o contato com ela pode causar dor e sofrimento intensos. Se picado, busque assistência médica imediatamente. Definitivamente. Nossa, fui picado por uma folha. Enfim, é aquilo, né? Depois de ver um aviso desse, você colocaria a mãozinha na folha? Não é no fogo, né? Na folha, colocaria. A mensagem é efetiva em causar medo. É, Essa planta, ao entrar em contato com o corpo humano, provoca uma forte queimação que se intensifica nos minutos seguintes, resultando em uma dor intensa que pode durar horas ou até dias. Sim, dias sofrendo de dores Deus. intensas porque você tocou em uma planta, causando também severas dificuldades para dormir, o que a torna conhecida como a planta urticária com a picada mais dolorosa do mundo. Existe até uma história não confirmada de que um homem teria usado essa planta para, digamos, se limpar após fazer suas necessidades no meio do mato. Caso isso seja verdade, imagine a dor que ele deve ter sentido. Também há relatos de cavalos que entraram em contato com a planta e precisaram ser sacrificados devido ao seu comportamento violento. Apesar Nossa, dos mano. efeitos aterrorizantes da picada dessa planta, há apenas um caso de morte confirmada decorrente dela, que O mano que foi limpar a bunda. ocorreu na Nova Guiné em 1922. Ainda falando sobre plantas venenosas, existe um local no Reino Unido, especificamente na cidade de Enwick, conhecido como Poison Garden, ou Jardim Venenoso. Nesse jardim são cultivadas cerca de 100 plantas nocivas à vida humana. O que conecta esse jardim ao tema do vídeo Coisa é que boa. em seus portões está escrita a frase "essas plantas podem matar", acompanhada de uma caveira. Apesar do perigo, o Jardim Venenoso é aberto a visitantes, tornando-se uma atração turística da cidade. Coisa Contudo, boa. por motivos óbvios, existem diversas medidas de segurança para que ninguém seja envenenado pelas plantas, como a proibição de tocar e cheirar elas. E apesar do risco que é só estar lá dentro do jardim, por incrível que pareça, há relatos de ladrões que invadem o jardim para roubar plantas fumáveis, se é que você me entende. Já que o Poison Garden também é um local onde certos tipos de ervas como cannabis podem ser encontradas. Tem doido pra tudo, né, gente? Agora, ao falarmos sobre placas que não possuem um significado claro e, portanto, podem parecer bastante estranhas, temos, por exemplo, Essa eu aquela não que entendi. diz "crianças acenando, por favor, acene de volta". Qual é o verdadeiro propósito desse aviso? Por que foi necessário criar uma placa solicitando que as pessoas acenassem? Deixa eu abrir o portão, mas ó, não vou negar, essa placa daí me deixou arrepiado, mano, bizarro. Cara, essa placa é assustadora, tá? Tipo, eu não tinha sacado, tipo, acenar, eu não sabia que o waving, não sabia que era acenar. Imagina você ler uma placa dessa, e aí você fica pensando, ué, e se porventura eu ver crianças? De volta para crianças na É estrada. bizarro, mano, é Essa bizarro. placa está localizada em Toril, um distrito da cidade de Davao, nas Filipinas, e circula a internet pelo menos desde 2006. No entanto, não existe uma explicação clara sobre qual é a função dessa placa. Ela se encontra próxima a um parque natural chamado Eden Natural Park e, aparentemente, também está próxima a uma escola, indicando que crianças transitam pela região. Existem hipóteses que sugerem que a placa existe apenas para incentivar turistas a interagirem com os moradores locais. Afinal, como a placa está situada perto de um parque natural, Meu a área Deus. pode atrair visitantes. Vai Além se disso, a ver placa pode servir para que os motoristas fiquem mais atentos à estrada e evitem acidentes. Mas isso ainda é incerto. Há até quem ouse relacionar a placa a superstições locais, como a presença de supostos fantasmas de crianças que assombram a região e solicitam que acenem para elas. Não consegui encontrar informações mais recentes sobre a placa, como se ela ainda se encontra no local onde essa foto foi tirada ou se alguém conseguiu visitá-la e registrá-la em vídeo.
Uma Cara, placa que bizarra, possui bizarra uma ela. vibe semelhante à das crianças O é a que? que Essa exibe imagem? um boneco ajoelhado implorando com a frase "Por favor, não nos mate". Essa sinalização é ou foi utilizada em estradas da África do Sul, onde, segundo um comentário que eu encontrei no Reddit, há muitos acidentes de trânsito, uma vez que os motoristas na região são conhecidos por serem, digamos, bastante imprudentes ao volante. Portanto, essa placa mais chamativa e impactante foi criada para conscientizar os motoristas a serem mais cuidadosos ao dirigir, a fim Pô, mas aí eles foram meio exagerados, né? Se você tá dirigindo e encontra uma placa dessa, a sua reação não é boa. Não é boa. Mas pelo menos você fica atento, né? de evitar acidentes, criando uma peça que fique na cabeça deles. Existem outras placas similares ao redor do mundo que utilizam a mesma frase ou variações dela, como uma que se encontra em uma estrada em Adelaide, na Austrália. Porém, uma placa que é É, realmente isso eu queria ver, ambígua qual é é que a que é? exibe a figura de um homem entre as árvores com a frase "Você não sabe o que está se espreitando por aqui. Entre por sua própria conta e risco". De início, parece que esse Nossa. aviso fala sobre algo perigoso que habita a floresta, e o fato da placa ter a representação de um homem nela deixa as coisas ainda mais estranhas. Pelas imagens disponíveis da placa, podemos identificar a sua origem. Na parte inferior, há alguns logotipos, como o do Conselho de Bairro de Hastings, uma cidade no Reino Unido, localizada no condado de East Sussex, além do logotipo da Ark Helenswood Academy, uma escola secundária exclusivamente para garotas Ah, que também se localiza em Wish nossa, Success. agora tem Essa muito mais placa, na sentido. verdade, está situada em uma trilha onde, ao longo dos anos, pessoas que a atravessaram sofreram graves ataques por agressores da região, que vinham da mata e atacavam as pessoas que atravessavam a trilha. Logo, surgiu um movimento para tornar essa trilha específica mais segura, após um ataque que ocorreu em janeiro de 2016, Pô, envolvendo a recente, prefeitura mano. local e a escola Ark Helenswood. As medidas implementadas para aumentar a segurança na trilha incluíam a poda da vegetação nas entradas, a colocação de uma cerca para fechar uma passagem, a instalação de câmeras de segurança e o aumento da patrulha policial. Além disso, foi realizado um concurso na escola para criar placas para serem colocadas na trilha, sendo esta placa a vencedora do concurso, Muito que boa a foi placa, feita tá? por duas garotas estudantes da escola e que atualmente está exposta na região. Placa que parece desencorajar as pessoas a entrarem na floresta durante a trilha, para assim evitar encontros indesejados. É bizarrinha, essa é bizarrinha. Tem mais? Não, a gente Então eu chegou acho no que é isso. final. Esse foi um compilado com placas estranhas que eu encontrei pela internet. Eu espero que vocês Cara, tenham eu queria ver mais. É um vídeo muito mais lento, você tem que entrar na vibe, mas é interessante você ver umas placas que de primeiro momento são muito estranhas e depois você vê o sentido e fazem sentido. Ou a placa do a placa das crianças. De primeiro momento, o que vem na cabeça é um negócio assustador. E depois você para pra pensar e pá, beleza, faz sentido, é aceitável. O negócio da placa na estrada da África, que a placa, por favor, não nos mate. Como que alguém confecciona uma placa dessa e deixa em um local público? Qual o intuito disso? Aí você entende, ok, faz mais sentido. Então é muito interessante. De todas as placas do vídeo, a única que é fictícia é essa daqui, que ela é interessante, é uma placa que seria engraçado alguém botar de meme no metrô de São Paulo. Não incomoda ninguém, não atrapalha nada, e você lê e você fica meio, ué, como assim? Mas pelo intuito do vídeo, acho que é a única deslocada, todas as outras são muito genuínas, muito legal perceber e descobrir placas que você nunca imaginaria ver. A do Sniper, por exemplo, ela tem um impacto muito grande, você vai realmente arriscar? Vai que realmente tem um sniper. Enfim, muito doido o impacto que simplesmente placas podem ter na gente. Porque se a gente pensa num aviso, é porque algo aconteceu anteriormente. Porque já houve uma história sobre o ocorrido. E é aquela famosa frase, né? Se tem placa, tem história. Já aconteceu com alguém. Estou botando o aviso para não acontecer com você de novo. Enfim, muito, muito interessante. Sensacional o vídeo do Semideus. Bom demais. É isso. Como eu comentei, o vídeo mais lento, mas porra, a vibe é muito boa.